Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas votações muito importantes que aconteceram semana passada na Câmara dos Deputados, que foram a urgência para o PL da anistia e a PEC da blindagem. E uma votação que aconteceu no Senado essa semana, depois das manifestações do fim de semana, que foi a votação da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que derrubou a PEC da blindagem. E aí eu vou mostrar como fica claro a importância da gente, da classe trabalhadora, se unir, se mobilizar para poder conseguir as coisas que a gente quer. Então vamos lá, começando pela votação de urgência do PL da anistia semana passada na Câmara dos Deputados. Essa votação teve 311 votos a favor e 163 votos contra. E para ficar claro para você, o voto a favor aqui é quem acha que deveria ser urgente sim votar por um projeto de lei que vai dar anistia a quem participou de atos golpistas desde 2022, que aí inclui Jair Bolsonaro, os militares do primeiro escalão que estavam envolvidos com ele e aquele pessoal do 8 de janeiro que quebrou tudo em Brasília. Os partidos que votaram 100%, todos os deputados votaram a favor da urgência do PL da anistia foram PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PRD, Novo, Cidadania e Avante, todo mundo de direita. Já os partidos que votaram 100% contra são todos de esquerda, PT, PSB, PDT, PCdoB, PV e Rede. Os outros partidos não tiveram unanimidade, mas a maioria votou em peso a favor da urgência do PL da anistia. E aí eu quero chamar a atenção para duas coisas muito importantes. Para quem está minimamente acompanhando esse processo, fica muito claro que a posição de esquerda como um todo é contra a anistia e a posição de direita como um todo, na maioria dos casos, é a favor da anistia. Claro que tem gente na direita que é contra, claro que tem gente na esquerda que vai votar a favor ou que vai pensar que deveria ter algum tipo de anistia. Mas, no geral, a esmagadora maioria das pessoas de esquerda e dos parlamentares é contra a anistia e a esmagadora maioria das pessoas de direita, dos deputados de direita, é a favor da anistia. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que o Paulinho da Força, que é o relator desse projeto, está falando numa anistia meio termo, para tentar pacificar, unificar o país. Ou seja, nem tanto à esquerda, nem tanto à direita. Só que está muito claro que a esmagadora maioria das pessoas e dos deputados de esquerda é contra a anistia. E está muito claro também que a esmagadora maioria das pessoas e dos deputados de direita é a favor. É claro que tem gente na direita que é contra. É claro que tem gente na esquerda que é a favor ou está disposto a deixar passar. Mas a diferença de posicionamento para esse tema está muito clara. A mesma Câmara dos Deputados aprovou a PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem, com 353 votos a favor e apenas 134 contra. Essa PEC amplia o foro privilegiado para presidentes de partidos e dificulta muito a prisão de parlamentares, de deputados e senadores. Nessa votação da PEC da bandidagem, fica muito claro, mais uma vez, a divisão entre esquerda e direita e como que o Centrão, mesmo quando faz parte do governo, muitas vezes, tem ministro do Centrão no governo Lula. Mesmo assim, eles defendem posição de direita na esmagadora maioria dos casos. Eles defendem o sistema, porque eles fazem parte do sistema. Eles são os principais gestores do sistema. Então vamos lá. Nessa votação da PEC da blindagem na Câmara dos Deputados, apenas 3 partidos votaram todos 100% contra. PCdoB, PSOL e Rede. Agora fala sério, isso te surpreende? É óbvio que quanto mais à esquerda, quanto mais radical, mais a raiz do problema, é óbvio que você vai ser contra isso. Da mesma forma que os partidos de direita votaram de forma unânime a favor dessa porcaria. E aí alguém pode falar assim, mas a esquerda votou a favor também, tiveram 12 votos do PT a favor. E é verdade, 12 votos do PT a favor dessa porcaria, dessa PEC da bandidagem. Mas a gente precisa ter duas coisas muito claras aqui. Primeiro, o PT não é esquerda radical. Desde o primeiro governo Lula, fica muito claro que o PT se tornou um ótimo gestor do sistema, porque ele não questiona o capitalismo, ele não questiona políticas neoliberais, ele não desfez privatizações, pelo contrário, ele ampliou as privatizações nos governos. E outra, esses 12 deputados e o PT como um todo foram massacrados por suas bases nas redes sociais. A posição de esquerda, claramente nesse caso, é contra essa PEC. Tanto é assim que os movimentos sociais, os partidos de esquerda, principalmente os de esquerda radical, se mobilizaram muito rapidamente e em poucos dias organizaram manifestações pelo Brasil inteiro e o povo na rua mostrou o poder popular. E essa pressão popular fez com que a Câmara de Constituição e Justiça do Senado votasse essa semana por unanimidade para derrubar essa PEC. Vocês conseguem entender a importância disso?
Em pouquíssimos dias, o povo se organizou, tomou as ruas e mostrou quem manda. Os caras ficaram com medo. E é isso que a gente precisa. A gente precisa estar organizado. A classe trabalhadora tem que se unir, tem que se organizar. Essa vitória foi uma vitória muito importante, mas é uma vitória pontual. A gente precisa estar mais organizado, pensando no longo prazo, no que a gente quer, um projeto de país, um projeto de nação, um projeto para o povo. Eu espero que esse episódio tenha deixado claro para você que está assistindo que é possível mudar as coisas. Basta a gente se organizar. Eu falo isso em quase todos os vídeos. A classe trabalhadora, nós, trabalhadores, precisamos nos organizar. A gente tem que se unir, tem que se juntar em organizações que estejam dispostas a fazer as coisas por nós, para atender os nossos interesses. É em partido político, é em movimento social, é em sindicato, o que for mais fácil para você, o que fizer mais sentido para você. Mas a gente tem que se organizar. Porque quando a gente se organiza, a gente coloca medo na burguesia, coloca medo nos políticos. E principalmente a gente ganha força para ver que a gente consegue. Se a classe trabalhadora em uma semana conseguiu fazer o Congresso Nacional sair de uma posição de anistia, PEC da bandidagem, para uma posição de unanimidade contra a PEC da bandidagem, que foi o que foi votado essa semana, imagina o que a gente não consegue se a gente se organizar de forma efetiva, pensando no longo prazo, tomando as ruas toda semana, pedindo, exigindo que a nossa vida melhore. E uma coisa que tem que ficar claro aqui, não vai ser fácil, vai ter luta, vai ter disputa. A burguesia, os donos, a elite econômica não vai abrir mão dessa sua posição de elite econômica, da sua concentração de riqueza fácil. Os políticos do sistema atual não vão abrir mão da sua posição de poder político, de gestores do sistema capitalista facilmente. Mas quando a gente se une, quando a gente se organiza, a gente consegue as coisas. Então é isso, se organize, bora pra luta, um mundo melhor é possível.